Oi, meus amores! Hoje nós vamos finalizar o nosso tapete nobre. No primeiro vídeo, nós trabalhamos, né, até o primeiro bico e as argolinhas que fica atrás, né, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que eu vou deixar o link do primeiro vídeo na descrição desse vídeo, tá, gente? E também a lista de materiais vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, nós trabalhamos até essas argolinhas, olha. Então, nós temos 3 bicos na reta. Atrás dos bicos da reta, nós temos uma argolinha, olha, tá vendo? Uma argolinha. Entre o bico e o outro, nós temos um cordão de 11 correntinhas, uma argolinha. Entre o bico e o outro, o cordão de 11 correntinhas, né? Trabalhamos, olha, tá vendo? Atrás dos 3 bicos, né, nós trabalhamos somente uma argolinha. Quando nós chegamos para fazer a curva do nosso meio círculo, trabalhamos uma argolinha entre o bico e o outro com 8 correntinhas. Chegamos no nosso meio círculo. Atrás de cada bico, nós temos 3 argolinhas e entre um bico e outro, 6 correntinhas. 3 argolinhas, 6 correntinhas. 3 argolinhas, certo? Olha, agora nós temos 8 correntinhas e chegamos na nossa reta. Atrás do bico da reta, nós temos apenas uma argolinha, 11 correntinhas de um bico para o outro. Uma argolinha, 11 correntinhas de um bico para o outro, olha, tá vendo? 11 correntinhas e uma argolinha do bico para o outro. Novamente no meio círculo, um cordão de 8 correntinhas e começamos novamente com 3 argolinhas atrás de cada bico do círculo, certo? Vamos continuar agora. Lembrando que eu vou estar usando agulha 3,5 e todos os produtos usados nessa aula são círculo, 100% círculo. Também quero convidar vocês, gente, para você estar se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like, certo? Que é muito importante para o canal, o seu comentário e curta aí. E não se esqueçam de tocar o sininho para você estar recebendo as notificações do canal. Também quero convidar vocês para participar, né, lá do meu site e também vai ficar a descrição do site. Vai ficar o link do site na descrição do vídeo. A gente vem fazendo todo o contorno, né, com as argolinhas. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, nós emendamos com ponto baixíssimo, né? Vamos trabalhar agora atrás dos bicos da reta, que são 3 bicos. Então, na primeira argolinha, que fica atrás do bico da reta, o primeiro bico da reta, vamos subir com 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Vamos voltar dentro da mesma argolinha, olha, dentro da argolinha de base, e vamos sobrepor 3 pontos altos. Então, emendamos com ponto baixíssimo, subimos com 3 correntinhas, olha, dentro da argolinha que fica atrás do primeiro bico da reta. E vamos trabalhar 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3, em cima do ponto baixo de base, ponto sobre ponto, olha, um ponto alto. Agora, nós temos um cordão de 11 correntinhas. Nós não vamos laçar a correntinha, nós vamos trabalhar assim, olha, 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Olha, 1, laça a próxima, 2, olha, 3, 4, olha, 5, certo? Então, nós temos um cordão aqui de 11 correntinhas. Trabalhamos 5 pontos altos, olha. O 6º ponto alto, você vai laçar a 6ª correntinha e vem aqui, olha, no seu bico. Entre um bico e o outro tem um ponto baixo. Você laça a cabecinha dele, olha, e faz a união dele com o cordão da correntinha, olha. Então, no 6º pontinho, olha. Então, nós trabalhamos, olha, 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. No 6º pontinho, nós laçamos a correntinha e a cabecinha do ponto baixo que fica entre um bico e outro, certo? Feito isso, novamente, você vai trabalhar 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhamos os 5 pontos altos, então, você vê, ó, 5 e 1 que a gente prende 6, com mais 5, 11, certo? Esse, nós estamos trabalhando entre um bico e outro na reta, tá, gente? Chegamos em cima do nosso ponto baixo de base, novamente, ponto sobre ponto.
Atrás da argolinha que fica atrás do bico, na argolinha que fica atrás do bico, a gente vai sobrepor 3 pontos altos, olha. 3 pontos altos dentro dessa argolinha. Trabalhamos 3 pontos altos, agora a gente vai trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Certo? Chegamos em cima do nosso cordão de 11 correntinhas novamente, olha, tá vendo? Olha, no cordão de 11 correntinhas. Agora, você vai trabalhar 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base novamente, olha, um, e assim a gente vai trabalhar 5 pontos. Trabalhamos 5 pontos altos, olha, tá vendo? Olha, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, olha, você laça a sexta, tá vendo? E vem aqui, passa a agulha, olha, nesse ponto baixo que fica entre um bico e outro, certo? Olha aqui. Aí, você laça a correntinha, vem aqui no biquinho, no ponto baixo que fica entre um bico e outro, olha, e junta os dois. Certo? Então, nós temos 5 pontos altos e o sexto, a gente uniu a correntinha com o bico. Novamente, você vai trabalhar 5 pontos altos. Trabalhamos os 5 pontos altos, novamente, olha, em cima do seu ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto alto. Agora, novamente, dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, olha, 1, 2, 3, certo? Ponto sobre ponto. Chegamos em cima daquele cordão de correntinhas, de 8 correntinhas, certo? Nós vamos trabalhar sobre esse cordão 7 pontos altos, tá, gente? Então, nós vamos laçar somente o meio, não vamos laçar correntinha por correntinha, não. Nós vamos trabalhar dentro desse espacinho 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos, olha, 3, 6, 7. Chegamos agora no nosso meio círculo, que é onde fica as 3 argolinhas atrás de cada bico, olha, tá vendo? Então, nós temos 3 argolinhas. Nós vamos lá em cima do ponto baixo de base, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto de base de ponto baixo, você vai sobrepor um ponto alto, tá? Na primeira argolinha, você trabalha 2 pontos altos. 1, 2. Ponto sobre ponto. Na argolinha do meio, você vai trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Ponto sobre ponto. Na próxima argolinha, ainda estamos trabalhando atrás do ponto, nas 3 argolinhas que fica atrás do nosso bico, tá? 2 pontos altos novamente. 1, 2. E ponto sobre ponto. Então, atrás de cada bico do meio círculo, você vai trabalhar, olha, na primeira argolinha, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Na argolinha do meio, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. E na próxima argolinha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, na argolinha, que tem 6 correntinhas entre um bico e outro, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Trabalhamos 6 pontos altos, chegamos novamente no próximo bico, que tem 3 argolinhas. Ponto sobre ponto, e você vai trabalhar 2 pontos altos dentro dessa argolinha de base. Olha, 1, 2, que é a primeira argolinha que fica atrás do bico. Na argolinha do meio, que é a segunda, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Então, na primeira, 2 pontos sobre ponto, agora 3 ponto sobre ponto, e na outra, 2 pontos sobre ponto. Chegamos novamente na argolinha de 6. Então, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Então, a gente vai fazer o contorno, gente, desse meio círculo da seguinte maneira, olha. Nas argolinhas, você trabalha 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Na segunda, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Entre um bico e o outro, 6 pontos altos. Atrás de cada argolinha, a mesma coisa. 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Na argolinha, entre um bico e outro, 6 pontos altos. E assim você vai fazer o contorno até você chegar nessa argolinha aqui de 8 correntinhas, tá, gente?
Então, olha aqui, nós fizemos a nossa reta, né, dos 11 pontos, certo? Chegamos em cima da correntinha de 8 correntinhas da argolinha, trabalhamos 7 pontos altos. Chegamos em cima das 3 argolinhas que fica no meio círculo atrás dos bicos, olha. Na primeira argolinha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Entre um bico e outro, no meio círculo, 6 pontos altos. Novamente, atrás de cada argolinha, você vai fazer a mesma sequência de repetições. Entre um bico e o outro, 6 pontos altos. Atrás de cada bico, olha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos na nossa argolinha de 8 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar novamente 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos. Agora, nós chegamos novamente nos bicos da nossa reta, certo, gente? Nós vamos fazer a mesma coisa que foi feito do outro lado, olha. Atrás dos bicos da reta tem apenas uma argolinha, certo? Então, dentro dessa argolinha, a gente trabalha 3 pontos altos. 1, 2, 3, certo? Agora, nós chegamos nas 11 correntinhas, ponto sobre ponto. Nas 11 correntinhas, novamente, você trabalha, olha, 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base, olha, laça, e assim você vai trabalhar 5 pontos altos. Trabalhamos, olha, 5 pontos altos, agora você vai na sexta correntinha, laça sexta, olha, tá vendo? E vem nesse pontinho baixo que tá no meio, olha, laça ele e une com a correntinha, tá? E volta lá e vai continuar trabalhando 5 correntinhas novamente. Olha aqui como fica, tá? Vai trabalhar 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhou 5 pontos altos, chegamos na argolinha. Nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 3 pontos altos e ponto sobre ponto. Trabalhamos ponto sobre ponto, 3 pontos altos e um ponto alto, ponto sobre ponto. Agora, nós chegamos no cordão de 11 correntinhas novamente. Você vai trabalhar 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Na sexta correntinha, você laça a sexta, olha, vem aqui, olha, no pontinho que fica entre um bico e o outro, no ponto baixo, olha, e faz o ponto alto juntando a correntinha com o pontinho lá, certo? Agora, você volta novamente no mesmo cordão de correntinhas e vai trabalhar 5 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base. Trabalhamos os 5 pontos altos, olha, tá vendo como fica entre um bico e o outro? Agora, nós vamos atrás da argolinha, né, que tá atrás do bico. Ponto sobre ponto, 3 pontos altos e ponto sobre ponto. Trabalhamos, olha, ponto sobre ponto, 3 pontos altos e ponto sobre ponto. Chegamos na nossa argolinha de 8 correntinhas. Sobre ela, nós vamos trabalhar agora 7 pontos altos, olha, laçando ela toda, tá? Então, dentro dessa argolinha de 8 correntinhas, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Trabalhamos os nossos 7 pontos altos, chegamos novamente no nosso meio círculo. Você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado do tapete, certo, gente? Na primeira, ó, ponto sobre ponto, na primeira argolinha, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Na próxima argolinha que fica no meio, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Então, olha aqui, olha, ponto sobre ponto. Então, atrás de cada bico, gente, nas 3 argolinhas, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos e ponto sobre ponto. Na argolinha, entre um bico e outro, no meio círculo, as 6 correntinhas, a gente vai trabalhar 6 pontos altos. Então, trabalhamos 6 pontos altos. Então, você vai fazer todo o contorno do meio círculo com a mesma sequência de repetições. Entre o bico e o outro, 6 pontos altos, ponto sobre ponto, 2 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, ponto sobre ponto, 3 pontos altos, 6 pontos altos, até chegar na argolinha de 8 correntinhas, tá, gente? Fizemos todo o contorno, chegamos na argolinha de 8 correntinhas. Aqui, a gente vai trabalhar dentro dessa argolinha 7 pontos altos. Chegamos no último pontinho, olha, trabalhamos 7 pontos altos, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, e conta 1, 2, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo.
certo? Feito isso, você vai subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, essa segunda carreirinha, nós vamos trabalhar somente pontos altos, gente. Dentro de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, você vai fazer todo o contorno sem aumentos, ponto sobre ponto, tá, gente? Fazendo todo o contorno do tapete, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, olha aqui, ó, chegamos no nosso último pontinho, nós vamos lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, 1, 2, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai subir novamente com 3 correntinhas, olha. Olha como ficou, tá vendo? Olha, ponto sobre ponto, não teve aumento, nem no meio círculo, olha, ponto sobre ponto. Agora, nós emendamos com ponto baixíssimo, subimos com 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 41 pontos, contando com as 3 correntinhas. Então, agora, nós vamos trabalhar 41 pontos, um em cima de cada pontinho de base. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando ponto sobre ponto, 41 pontos, certo? Você percebe, olha, você pega, olha, no último bico da reta, tá vendo? Na argolinha dela, você vem, olha, tá vendo? Esse é o último pontinho da nossa reta. Você trabalha mais 4 pontos altos. Então, 37 com 4 pontos altos dá 41, olha. Então, você trabalha depois desse pontinho da reta que fica atrás do último bico da reta, tá vendo? Olha aqui, ó, você segue ele. Depois dele, você trabalha mais 4, que aí dá um total de 41, certo? Feito isso, agora você vai trabalhar no próximo pontinho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, 1, 2. Agora, você vai trabalhar 4 pontos altos. Tá vendo? Olha, 4 pontos altos, no próximo, um aumento. 1, volta no mesmo pontinho de base, 2. O aumento são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Aí, você vai trabalhar 4 pontos altos novamente, olha, 1, 2, 3, olha, 4, e no próximo, um aumento. Então, você vai fazer todo o contorno do seu meio círculo. Como eu falei, na reta, você vai trabalhar os 37 pontos, né, que fica na reta, e depois mais 4, dando um total de 41 pontos. No próximo pontinho, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. E assim você vai fazer todo o contorno do seu meio círculo, certo? Até chegar na reta, olha, do primeiro bico do outro lado, nesse pontinho, tá, gente? Então, vamos trabalhar fazendo a mesma sequência de repetições. 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Ele vai ficando abertinho, olha, tá vendo? Não fica embabadado de jeito nenhum, olha. Chegamos aqui do outro lado do nosso meio círculo, certo? Então, olha aqui para vocês verem. Chegamos do outro lado no nosso meio círculo, certo? Olha aqui. Então, trabalhamos o último aumento. Você vai ver, olha, que dá certinho 4 pontinhos, olha, 1, 2, 3, 4, para você chegar no pontinho, no primeiro pontinho da nossa reta, que é o primeiro pontinho que fica atrás do bico da reta, do primeiro bico da reta. Então, olha aqui, ó, vamos completar os 4 pontinhos. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, olha, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos. Chegamos no primeiro pontinho da reta, nós vamos trabalhar novamente, contando a partir desse pontinho que fica no primeiro bico da nossa reta, olha, tá vendo? A partir desse pontinho retinho, nós vamos trabalhar novamente 41 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos 41 pontos altos, certo? Você pode olhar que dá 4 pontinhos, olha, do último ponto da nossa reta. O último ponto da nossa reta é o pontinho que fica atrás do último bico, olha, tá vendo? Então, atrás de cada bico da reta, nós temos apenas uma argolinha, tá vendo? Então, no último pontinho, olha, 1, 2, 3, 4. Agora, novamente, nós vamos começar a fazer a mesma coisa, viu, gente? Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto no próximo pontinho e no mesmo pontinho de base, mais um. Então, agora, nós vamos trabalhar
novamente fazendo a mesma coisa. 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento, até a gente chegar, fazer todo o contorno do nosso meio círculo, chegando lá no primeiro pontinho inicial, tá? Então, eu trabalhei um aumento, eu trabalho 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. E novamente vou trabalhar um aumento. Então, nós vamos trabalhar fazendo todo o contorno do meio círculo, a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 4 pontos altos, um aumento, 4 pontos altos, um aumento. Chegamos no nosso último pontinho, tá vendo? Olha, um aumento, 4 pontos altos. Agora, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, e conta 1, 2, 3, laça a terceira, fecha com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta uma pontinha aí de 4 a 5 centímetros, certo? Puxa, amarra, e essa pontinha você pode vir passando entre as argolinhas. Olha, reserva a primeira e esconde na segunda, que aí a próxima carreirinha vem cobrindo ela, não tem problema de desmanchar, tá, gente? Então, olha aqui, gente, tá vendo? Fica bem abertinho o nosso meio círculo, olha, tá vendo? Certinho a quantidade de pontos, olha. Tá vendo? Nas retas também, tudo certinho. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Lembrando que eu tô usando aqui, nesse trabalho, o Max Color número 6, tá, gente? Agora, nós vamos trabalhar com o Max Color na cor 7625, olha. 7625, tá? Agora, a gente vai vir, olha, tá vendo? Você pode iniciar no primeiro pontinho que fica no primeiro bico da reta, olha, primeiro biquinho da reta, certo? Aí, você vem aqui, nesse pontinho, segue ele como base, nele aqui você vai prender a sua linha. Então, vamos lá. Você segue ele como base, certo? Vem aqui, prende um ponto baixo, certo? Olha, então, dentro dessa argolinha, nós temos 3 pontos altos, né? Você vai no pontinho, no primeiro pontinho, um ponto baixo. No pontinho do meio da argolinha, você leva o seu pontinho, pega, lembra onde a gente fez as 6 correntinhas? Passa a agulha nele e no pontinho lá, olha, e prende com um ponto baixo, certo? Feito isso, você vai continuar, ponto sobre ponto, certo? Então, você prendeu, tá vendo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 no do meio, certo? Então, você vai trabalhar ponto baixo, ponto em cima de ponto. Atrás de cada bico, gente, nós temos uma argolinha, até mesmo no meio círculo, tá vendo? Nós temos 3 argolinhas, né? Então, na do meio, onde ficam os 3 pontos altos. Então, você vai vir trabalhando ponto em cima de ponto. Chegou na reta, nós temos 3 pontinhos, você conta, trabalha em cima do primeiro, no segundo, você vem e prende o biquinho. Vai trabalhando ponto sobre ponto. Chegou na argolinha do meio, atrás do bico, temos 3 pontos altos. Você trabalha em cima do primeiro, no segundo, você vem e prende o seu bico. E assim, nós vamos fazendo todo o contorno. Olha aqui, novamente. Então, a gente vem trabalhando ponto sobre ponto. Chegamos em cima dos 3 pontinhos que fica na argolinha, bem no meinho do ponto. Olha, nós temos 3 pontos altos. Você laça o primeiro. Aí, no segundo, você vem, prende, olha, passa na pontinha do seu bico, certo? Vai lá no pontinho, olha, tá vendo? E junta os dois com um ponto baixo. Feito isso, você vai no próximo pontinho e continua. Ponto sobre ponto, até chegar nos próximos pontinhos que fica na argolinha, no meio do bico. Então, continua, ponto sobre ponto. Olha aqui, novamente, chegamos no próximo bico, olha, sempre na argolinha que fica no meio, tá? Temos 3 pontinhos, trabalhamos no primeiro, aí você vem no segundo pontinho, no pontinho que fica bem no meinho, olha, tá vendo? Aí, você vem, passa a sua agulha, olha, na pontinha, tá vendo? E nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, olha, vem aqui, passa aqui e aqui, tá vendo? E trabalha um ponto baixo normal juntando os dois. Tá vendo, gente? Não tem segredo. Volta no próximo pontinho e continua trabalhando ponto sobre ponto até você chegar no seu próximo bico. Chegamos nos bicos do meio círculo, olha. Os bicos do meio círculo atrás tem 3 argolinhas. Sempre na do meio, onde ficam os 3 pontos altos, olha. Tá vendo? Você pega ele como base, certo? Vem e junta, olha.
passa aqui, passa lá no pontinho, trabalha um ponto baixo e continua ponto sobre ponto até chegar no próximo bico. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha como vai ficando lindo, gente. Tá vendo? O bico vai ficando certinho, certinho. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Olha, chegamos na argolinha do meio do nosso meio círculo. Nessa reta, nós temos um aumento. Então, você vai prender no segundo pontinho do aumento. Olha, quando acontecer de ter um aumento nessa reta, você trabalha o pontinho em cima do primeiro aumento, e no segundo pontinho do aumento que você faz a união do bico, olha. Certo? Olha aqui. Tá bom? Então, é no segundo pontinho do aumento. Olha, você leva, junta as duas, olha. Tá? E continua. Sempre que acontecer de ter um aumento na reta, no meio círculo, você trabalha no primeiro pontinho e prende no segundo, tá bom, gente? E vamos continuar o nosso trabalho fazendo todo o contorno. Trabalhamos o nosso último pontinho, a gente vem lá no primeiro pontinho inicial e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você puxa bem, faz uma correntinha, certo? E corta aí uma pontinha de 4 a 5 centímetros, certo? Puxa, e essa pontinha você vai esconder nessas argolinhas aqui, olha. Tá vendo? Reserva a primeira e vem escondendo na segunda, que aí a próxima carreirinha, ela vai ficando bem amarradinha, não escapa. Então, olha aqui, gente, tá vendo? Ele fica bem certinho os bicos. Olha que amor que ele vai ficando, tá vendo? Olha aqui no nosso meio círculo, tá vendo? Ele fica certinho, abertinho, ele não vai repuxar, ele não vai embabadar, certo? Olha aqui, tá vendo? Agora, nós vamos voltar na cor, deixa eu ver aqui, do Max Color, número 7684, certo? Agora, com essa cor, nós vamos fazer um contorno de uma carreirinha somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Eu gosto sempre de começar no pontinho da reta, tá? Então, agora nós vamos começar fazendo um contorno de uma carreirinha de pontos baixos, sem aumento nenhum. Nós vamos trabalhar, olha, dentro de cada ponto baixo de base, nós vamos trabalhar um ponto baixo, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Olha. Então, agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Dentro de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Em cima de cada pontinho, um ponto baixo. Então, a gente veio trabalhando ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Chegamos no nosso último pontinho, certo? Vai lá no primeiro pontinho inicial, olha, e fecha com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, faz uma correntinha, dá uma puxadinha, vai cortar de 4 a 5 centímetros, puxar e esconder a pontinha aqui na segunda argolinha da carreirinha, tá? Olha aqui, gente, que lindo que ele vai ficando, olha. Vai ficando super, super delicado, olha. Tá vendo? Olha aqui. Olha o meio círculo, como fica maravilhoso, fica perfeitinho. Agora, a gente vai trabalhar com um tom mais escuro. Agora, nós vamos trabalhar com o Max Color, na cor 7603, tá? Todos eles são número 6, tá, gente? Agora, aqui em um dos pontinhos de base, eu sempre sigo o primeiro pontinho da reta, tá? Eu vou vir aqui, vou prender a minha linha com um ponto baixo, certo? Essa pontinha, eu trago ela pra cá e seguro aqui atrás e vou trabalhando, olha. Que aí ela vai ficando escondidinha. Novamente, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, certo? Sem aumento, tá? Agora, a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto. A mesma coisa que a gente fez na carreirinha anterior. Tá vendo? Que a gente trabalha 3 carreiras de pontos baixos. Na primeira, a gente trabalha prendendo a pontinha dos bicos. Na segunda, a gente trabalha ponto sobre ponto, sem aumentos. E nessa terceira também, ponto sobre ponto, sem aumentos, somente pontos baixos. Chegamos no nosso último pontinho, tá vendo? A gente trabalhou em cima de cada pontinho somente pontos baixos, olha, certo? Chegamos no nosso último pontinho,
você vai emendar, olha, com um ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, uma correntinha. Você vai voltar no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Então, nós trabalhamos, emendamos com ponto baixíssimo, trabalhamos uma correntinha, voltamos no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. 4 correntinhas. Trabalhamos 4 correntinhas, você volta na sua base, conta 1, 2, 3, laço próximo. Novamente, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta na base, conta 1, 2, 3 pontinhos, você vai pular 3 pontinhos e laçar o próximo. Então, você vai fazer 10 argolinhas com a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, 4 correntinhas, pula 3 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. 4 correntinhas, pula 3 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. Então, você vai trabalhar 10 argolinhas com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argolinhas, com 4 correntinhas pulando 3 de base, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar 21 argolinhas. Você vai trabalhar 3 correntinhas do mesmo jeito, 3 não, 4, 3, 4 correntinhas. As correntinhas são a mesma, só vai mudar a quantidade de pontos que você vai pular. Aqui na reta, você pulou 4, 3 pontos, laçou o quarto. Agora, você vai pular 2 pontinhos e laçar o terceiro. Então, agora, você vai fazer 21 argolinhas, certo? Contando, olha, 4 correntinhas, pula 1, 2, no próximo, 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pula 1, 2, 3, 1 ponto baixo. Certo? Então, agora você vai trabalhar 21 correntinhas, com a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, né? 4 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo. 4 correntinhas, 2 de base, um ponto baixo. 21 iguais, com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, olha, trabalhamos 10, pulando de 2 em 2, aí a gente veio trabalhando as 21, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, certo? Trabalhou as 21 pulando de 2 em 2, agora você vai pular de 3 em 3, certo? Olha, você vai continuar trabalhando 4 correntinhas. A partir de 21 argolinha, você já começa a pular de 3 em 3. Olha, 1, 2, 3. Certo? Novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2, 3. Certo? Então, agora nós vamos trabalhar 11 argolinhas pulando de 4 em 4. De 4 em 4, não, gente, de 3 em 3, certo? 11 argolinhas. Pulando de 3 em 3. A gente tava pulando de 2 em 2, agora vamos pular de 3 em 3, 11 argolinhas. Então, olha aqui, gente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Agora, novamente, nós vamos trabalhar 21 argolinha pulando de 2 em 2, tá? Olha. As correntinhas são a mesma, só muda a quantidade de pontos que você vai pular. Agora, novamente, você vai trabalhar 21 argolinhas, tá? Certo? Pulando de 2 em 2. Então, olha aqui, trabalhamos mais 21 argolinhas, certo? Agora, terminamos, olha, com 3 pontinhos. Então, dá 11 argolinhas de um lado, pulando de 3 em 3, certo? 11 argolinhas do outro lado, pulando de 3 em 3. E em cada meio círculo, nós vamos ter 21 argolinhas, certo, gente? Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho, né? A última argolinha, 4 correntinhas. Você emenda com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, você vem dentro da primeira argolinha, já laça a linha, olha, arrasta. E já sobe com 3 correntinhas.
Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Você vai voltar na mesma argolinha de base e vai sobrepor 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Então, nós trabalhamos 12 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos trabalhar 3 correntinhas, certo? Vamos pular uma argolinha de base e laçar a próxima. Vamos trabalhar novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3 e vamos laçar. Vamos pular uma argolinha de base e vamos laçar a próxima, trabalhando 12 pontos altos. Então, gente, tudo que a gente vai fazer nesse bico foi o que a gente fez aqui, olha. Com a mesma quantidade de pontos, a mesma quantidade de correntinhas, tudo igual, tudo que a gente trabalhou. Nessa primeira etapa de bico, a gente vai repetir aqui, ó. Todos os bicos da primeira, segunda, terceira carreira são todos iguais. Só muda mesmo a quantidade de pontos nessas 3 carreirinhas que vai atrás de cada bico. Mas, tirando disso, os bicos é a mesma sequência de repetições. 12 pontos altos, 3 correntinhas, pulou de base, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, pulou de base, na próxima, 12 pontos altos. E assim vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno, olha, gente, 12 pontos altos, pula uma, na próxima, um ponto baixo, 3 correntinhas. 3 correntinhas, pula uma de base, na próxima, 12 pontos altos. Chegamos no nosso último biquinho, a gente vem aqui, olha, conta 1, 2, 3, laça a terceira correntinha, olha, do primeiro pontinho, faz uma correntinha, puxa, corta, olha. E amarra. Esconde entre os pontinhos e agora a gente vai vir trabalhando novamente com esse tom de bege na cor, deixa eu ver a numeração que eu esqueci, 76 ou 84. Agora, com a linha bege, certo? Você vai levar a agulha, olha, tá vendo? Aqui no ponto, de um lado pro outro, certo? Olha aqui. Vai prender a sua linha e vai subir com 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3. 3 vai fazer a vez de um ponto alto, certo? Aí, você vai trabalhar mais uma correntinha. No caso, então, a gente vai ter 4 correntinhas. 3 vai fazer a vez de um ponto alto e uma de espaço, tá, gente? Vai no próximo pontinho, olha, você leva a agulha, tá vendo? Faz isso aqui, ó, de um lado pro outro num ponto. Um ponto alto. Olha. Uma correntinha, vai no próximo pontinho. Um ponto alto. Uma correntinha, vai no próximo pontinho, olha, você leva a agulha aqui e vem aqui, ó, passa a agulha assim, ó, pro outro lado. E um ponto alto. E isso você vai fazer por 12 vezes, certo? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, em cima de cada pontinho de base. Então, olha aqui, gente, como ele fica lindo, tá vendo? Olha aqui, tá? Trabalhamos, agora a gente vai trabalhar 2 correntinhas, é a mesma coisa que a gente fez nesse bico aqui, olha. 2 correntinhas, vem em cima do seu ponto baixo de base, vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, novamente, 2 correntinhas e vai no próximo bico. E vai fazer a mesma coisa, olha, leva a agulha de um lado para o outro, um ponto alto, uma correntinha, vai no próximo pontinho, olha, de um lado para o outro, um ponto alto, uma correntinha, e assim você vai fazer novamente essa sequência de repetições por 12 vezes. Chegamos, olha, 2 correntinhas, em cima do seu ponto baixo de base, você leva a agulha e trabalha um ponto baixo. 2 correntinhas, vai no próximo biquinho, e assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, gente, a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos nesse ponto cheio, na segunda e na terceira. São todos iguaizinhos. No primeiro, no segundo e no último bico, todos iguais, a mesma quantidade de pontos, certo? Depois que você fez todo o contorno com a mesma sequência de repetições, você vem trabalhando agora com a linha, com a Max Color na cor 7603, tá? Você vem aqui, olha, no primeiro espacinho, tá vendo? Em cima do seu
do seu bico, olha. No primeiro espacinho, pula o ponto alto e vem fazendo o que a gente fez na primeira carreira de bico. Um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Olha, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, um ponto baixo. Vai no próximo espacinho e vai fazer a mesma coisa por 5 vezes. Olha aqui, você trabalhou 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vai no próximo espacinho e vai fazer a mesma coisa, só que você, em vez de trabalhar 3 correntinhas, você trabalha 6, olha, um ponto baixo, 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo, olha, no mesmo espacinho. Aí, você vai no próximo espacinho e vai trabalhar um ponto baixo e 3 correntinhas e um ponto baixo, até completar aqui, olha, 5 vezes. Então, olha aqui, trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5. No sexto espacinho, trabalhamos não 3 correntinhas, mas 6. Trabalhamos novamente, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos no último pontinho aqui, de cima do bico. Você vai lá em cima, olha, sem espaço de correntinhas. Vai em cima do seu ponto baixo de base e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, você vai no primeiro espacinho em cima do bico e já começa novamente, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Você pode perceber que tudo que a gente está fazendo nesse bico, nós trabalhamos nesse aqui, certo? Vamos continuar fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, trabalhamos no último, vai em cima do seu ponto baixo de base, sem espaço de correntinhas, um ponto baixo. Vai para o próximo bico, sem espaço de correntinhas e já começa. Olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 5 vezes. No sexto espacinho, você trabalha não 3 correntinhas, mas 6. 5 vezes. Um ponto baixo, ponto sobre ponto. E vai para o próximo bico, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, olha, e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, corta de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra, certo? Olha aqui, gente, como vai ficando o nosso trabalhinho. Ele fica abertinho. Você percebe que, olha, para vocês verem como os pontos, os bicos, fica bem acentuado. Olha, para vocês verem. Não fica arrebitado, nem repuxando a quantidade de pontos exata. Eu falei para vocês que a gente ia concluir o nosso trabalhinho nessa aula. Mas para não ficar um vídeo muito comprido, cansativo, eu vou parar por aqui. E amanhã, amanhã estarei postando, né, o restante do nosso trabalho. Amanhã nós estaremos concluindo o nosso trabalhinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever, tocar o sininho, para você estar recebendo aí as notificações do canal, viu, gente? Eu agradeço de coração cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente e proteja todos nós, né, gente, nesse momento tão difícil que está passando o mundo, né? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.